O treinamento faz parte daquele ciclo de treinamentos que a gente está fazendo sobre gestão contratual. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os itens que são parte do nosso contrato padrão aí e que são de grande importância aí no rito e na gestão do contrato, e que uma vez que a gente tem esses itens aí esclarecidos e tem eles em mente, o fornecedor está ciente deles, a gente consegue evitar e também embasar caso tenha algum atrito ou algo que a gente precise utilizar o contrato como forma de gestão ali, né? Então, que começando aí, um dos itens aí que são relevantes aí e que nos ajudam no escopo do contrato, né? Então, aqui eu tirei itens que estão no nosso contrato padrão, eu coloquei a página aqui, qual que é o item, e que fazem parte aqui do esclarecimentos do escopo contratado. Então, se a gente pegar o nosso contrato padrão aí, que está lá no ClickSign, como modelo, a gente tem lá na nota 3 que o levantamento das quantidades são de expressa responsabilidade da contratada, não cabendo questionamentos futuros, exceto em caso de revisões dos projetos que são listados no item B2, que é o item que a gente lista os projetos. Então, isso aí é um item que, uma vez que o fornecedor é contratado, e as quantidades elas são de responsabilidade dele também. Então, uma vez que a gente manda os projetos lá para ele, lista esses projetos no item B2 do contrato, o fornecedor ele se torna também responsável por aquelas quantidades que ele foi contratado. Então, a menos que mude o contrato, ou mude o projeto, no caso, que a gente revise e tenha alteração de quantidade, a quantidade que está ali no projeto, ela não se altera, né? Então, ele tem responsabilidade sobre aquela e não cabe questionamento, uma vez que a nossa empreitada na maioria dos casos aí, empreitada global. Então, esse item ali, ele está expresso, o fornecedor, quando ele assina o contrato, ele dá o de acordo nesse item, então, meio que é um item muito relevante ali, questão de escopo e também ali na gestão de adicionais com o fornecedor. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, fica à vontade também. Um outro item também é na página 5, quanto ao escopo contratado, lá a gente tem o item 1.2 que fala que a contratante entrega à contratada, neste ato, os projetos, memoriais, especificações a serem empregados para execução do serviço. Então, listados na B3, que são as condições comerciais, os quais, pelas partes, fazem parte desse contrato. Então, aqui a gente fala que o contrato ele está baseado naquela lista de projetos. Então, eu não sei se vocês lembram aí, a gente, algum tempo atrás, no ano passado, fez um treinamento sobre como montar o contrato e sempre a gente batia nessa tecla aí, que era de ter sempre nos contratos os projetos e memoriais e especificações dos itens que estão sendo contratados e como um todo, assim, da obra. Então, por exemplo, se a gente vai contratar elétrica, é importante que a gente liste também os projetos de arquitetura, porque em determinado momento, nos projetos de arquitetura com o projeto de elétrica, tem alguma modificação que está listada ali no projeto de arquitetura, então embasa a gente junto com o fornecedor está ciente daquilo, e caso tenha algum questionamento futuro, ele não pode vir com, não, mas eu não recebi esse projeto. Uma vez que ele está listado ali na lista de projetos ali memoriais, a gente evita qualquer questionamento ali e também passa essa responsabilidade do levantamento e dos projetos para o fornecedor também, porque ele é responsável por aquilo que ele está executando. Alguma pergunta aí nessa parte? Mais alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza? Eu só fiquei com uma dúvida, porque eu vejo muito, às vezes, listado no contrato os projetos, só que a gente não acaba mandando e formalizando por e-mail. Eu acho que era bem importante a gente ter um e-mail padrão de formalização dos contratos com o fornecedor e mandar os projetos em anexo.
Até tem uma parte no contrato fala que a gente tem que fornecer os projetos, só que impressão, né, nossa e tudo mais, a gente pode fornecer, só que eles têm que devolver depois e tudo mais. Isso, eu não entendi o que você perguntou. Era a respeito de enviar o contrato para o fornecedor, é isso? Então, enviar os projetos para o fornecedor e formalizar isso por e-mail, acho que é bem importante, principalmente Ah, instalações, que eu acho que é o não, que com mais certeza. pega de alteração, né? Não, com certeza. Esse envio dos projetos fornecedor até uma etapa antes, né? Sempre que a gente vai equalizar um escopo e montar ali junto ao fornecedor a concorrência ali, a gente tem por obrigação enviar todos os projetos e memoriais. E é imprescindível que seja por e-mail, porque o e-mail fica ali registrado e não tem como ele falar que não recebeu aqueles projetos, né? Então, realmente, o que você disse faz todo sentido, que é formalizar por e-mail ali, principalmente na etapa de concorrência, e caso tenha alguma alteração de projeto, também formalizar para ele por e-mail, para que não tenha nenhum problema aí de execução também com relação a escopo, executar um escopo que sofreu alguma revisão, né? Matheus, Oi. a gente tinha falado aí, talvez valha a pena, né? Muitas vezes o fornecedor, tipo, assina o contrato e nem lê todas as cláusulas e nem sabe o que ele está assinando no detalhe. Claro. Talvez quando a gente vai mandar o contrato por ClickSign, como o ClickSign autoriza você mandar um texto ali junto com a assinatura do contrato, a gente podia fazer um texto padrão com todos esses itens aí para o cara ficar ciente antes da assinatura, né? Pode ser, pode ser. Você tá ok que lê todos os projetos, extracontratual é só após formalização, é, você tá ciente que, enfim, todos esses negócios que dão BO, a gente podia fazer um e-mail, colocar um padrão e mandar junto do e-mail que vai para a assinatura do contrato, para ficar bem redundante, para o cara saber o que ele está assinando. Também não é interesse nosso a gente enganar o cara, fazer o cara assinar e depois jogar um monte de cláusula contratual assinada na cara do cara, que, tipo, ferra o cara. Talvez a gente pode pensar em Sim. fazer isso aí. Não, com certeza. Até a gente tem um textinho padrão lá, mas basicamente ele fala: aqui está o seu contrato, leia ele e assine ao final. Mas acho que é interessante sim. Até tem um ponto aí que até eu vi o Ayrton fazendo lá em Goiânia, na obra, não sei se o Ayrton tá aí, que é uma carta convite. Lá, como a gente tem até mais tempo para contratar os fornecedores, a gente faz uma carta convite lá para concorrência e nas reuniões que eu vi ele fazendo com os fornecedores, até um elogio aí, Ayrton. O Ayrton passa basicamente os itens que a gente está falando aqui, que é com relação à responsabilidade de materiais, adicionais contratuais, quanto ao escopo, o que vai ser cobrado dele. Então, acho que, assim, a gente pode colocar realmente, mas acho que é um ponto importante ali para a gente, tanto comercial, que agora está trazendo os fornecedores novos aí, compondo a concorrência e os nossos orçamentos com o preço dos fornecedores e o escopo basicamente formado ali, acho que é importante ter esse ponto ali, essa conversa com o fornecedor, deixar claro esses itens, até antes mesmo de enviar o e-mail do contrato, né? Então a gente passar ali no ato da contratação ali, que realmente a responsabilidade dos projetos também é do fornecedor, que as quantidades que estão ali são. Acho que até o comercial já faz também, a gente em obra também já faz, mas assim, deixar uma coisa mais formal ali para que ele tenha ciência daquilo que está sendo. Compõe ali o contrato que ele vai assinar uma vez contratado, né? Acho que alguém levantou a mão aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Só um adendo aí, essa parte que você comentou agora, Matheus, essa parte de material, até tinha comentado, acho que na última reunião, e essa ideia que o André deu aí, que o Ayrton vem fazendo, já é uma boa. Verbalmente, né, a gente, pelo menos eu falo verbalmente com os fornecedores, para poder ter a ciência do transporte do material e algumas responsabilidades deles, né? Mas acaba, durante o percurso da obra, não ocorrendo 100%, né? Às vezes é uma briga, uma cobrança, mas faz parte da rotina. Mas eu acho que essa ideia aí é bem plausível mesmo. Vamos colocar em teste, se puder fazer. E uma outra coisa, só um exemplo, né? A gente falou aí dos contratos de projeto, né? Pode ocorrer que a gente correu em Itaquaí, o item, vamos supor, de ar-condicionado, que eles estão, que teve em projeto de um jeito, só que em loco era de outro,
né? Como a gente pode proceder com relação a isso, quando o erro não é só do fornecedor, é um erro mútuo, vamos colocar dessa maneira. Depois é para a gente ver como é que a gente pode proceder. No caso lá em Itaquá, a gente teve que arcar com análise de prejuízo, mas se tiver algum outro meio, seria viável. Não sei se há essa possibilidade, não sei se vocês entenderam a minha exposição. Acho que esse ponto aí até é a parte da equalização de escopo, né? Uma vez que o escopo ele tá bem equalizado, que a gente passa ali junto com o fornecedor dos projetos, a gente minimiza. É claro que às vezes vai passar alguma coisa, mas acho que aí é mais tratar ponto a ponto, não tem como generalizar total ali, não, né? É mais isso aí. Mas enfim, Ele. acho que bem colocado aí, Paulo. Então, segmento aqui, né? Quanto ao escopo contratado, a gente tem mais algumas coisas aqui que seria também em relação ao projeto, né? Então a gente tem um item na página 10, 5.5.4, que fala que após a assinatura do contrato, a contratada tem 5 dias para análise do projeto, e sendo que não poderá pleitear nenhum acréscimo de preço sob alegação de falhas, interferências e omissões de projeto depois desse prazo, né? Então, que no preço global do contrato, o custo de serviço das modificações que forem necessárias para executar bem aquele projeto ali estão inclusos, né? Então, e também fala no item 5.5 que a contratada analisará os projetos, bem como outros projetos da obra que ainda estejam a seu cargo, que tenham ligação e influência direta destes com o contrato. Então, quando a gente fala da questão, por exemplo, de instalações que têm influência com a arquitetura e às vezes não está muito bem compatibilizada, a gente fala que nesse item que também é responsabilidade dele ver, enxergar e se enxergar alguma dessas interferências, falar, né, que aqui ele tem que analisar antes de realmente fazer o contrato. E aqui a gente fala que a contratada também obriga-se a executar o serviço de acordo com os projetos, porque é ali que está os cuidados necessários ali, e também tendo os cuidados necessários, desculpa, para aproveitar melhor o material, evitando perdas. E aí, as perdas é um ponto aí que a gente é um pouco delicado, né, e difícil de cobrar do fornecedor, mas aqui a gente tem um item no contrato que fala sobre isso também. Bom, ainda sobre o escopo, né? Na página 13 a gente tem que os serviços considerados imperfeitos serão rejeitados, então, e devem ser refeitos às suas próprias expensas, né? Então, se por um acaso a contratada negar a executar esse serviço ou repor os materiais, a contratante mandará executar por terceiros, quando então serão deduzidos da parcela do preço a vencer ou da retenção contratual, conforme previsto na cláusula 3.4 e 6.2. Então, nesse item aqui, a gente fala que caso o contratante se negue, o contratado, no caso, se negue a refazer algum serviço que foi rejeitado, a gente pode mandar executar por algum outro terceiro e descontar essa parcela dele. Então, esse item aqui é o item que justamente normalmente a gente manda nas notificações extrajudiciais aí para fornecedor, quando o fornecedor se nega, que embasa a gente a colocar outro fornecedor na obra para fazer aquele serviço que foi rejeitado pelo mestre, pelo engenheiro da obra, enfim. Então esse item aqui é um dos itens mais importantes ali, que está presente aí na maioria das notificações aí que a gente tem que enviar. E aí o 9.7 fala, se o valor das penalidades aplicadas forem superiores ao saldo ou total do calção, a contratada tem a receber, essa reconhece como líquido e certo o direito da contratante de cobrar a diferença em processo próprio de cobrança. Então, quer dizer que a gente pode cobrar, caso o fornecedor não tenha saldo suficiente, a gente pode cobrar ali juridicamente esse saldo depois do fornecedor. Então, aqui ele assina e reconhece que isso pode ser cobrado posteriormente. Então, aqui é um dos itens aí que embasam a gente caso o fornecedor não venha a atender e se rejeite a fazer aquele item que não ficou em perfeito estado, a gente pode colocar outro para executar, e caso esse valor exceda o valor que ele tem como saldo, a gente pode cobrar isso depois no jurídico lá. Certo?
E aqui tem também até o item que o Paulo estava falando, que é com relação a transporte horizontal e vertical de materiais dentro da obra. Então tem um item ali que fala que o transporte e vertical e horizontal dos materiais dentro da obra, a descarga dos materiais que serão empregados por ele na execução do serviço será efetuada sob a responsabilidade da contratada. Então, isso aí é um item também que gera bastante discussão, mas a gente tem um dos itens do contrato que está no anexo 1 do contrato, que diz respeito a isso, então, com relação a transporte horizontal e vertical de materiais dentro da obra. E aqui fala também a respeito da limpeza de locais de uso comum, banheiros, caso comprove sujeiras, manchas, enfim. Então, para embasar a gente a caso algum fornecedor esteja fazendo zona ali no vestiário, banheiro, então a gente também cobrar ali, porque é responsabilidade dele, uma vez que ele assinou o contrato. Então, acho que é isso aí. Quanto a escopo, são essas as cláusulas ali que a gente quis dar enfoque. Se tiver alguma pergunta, a gente vai passar para o próximo tópico, que é a gestão de materiais. Então, aqui quanto à gestão de materiais, na página 4 tem uma nota importante, que a contratada poderá comprar materiais de terceiros fornecedores mediante faturamento direto, respeitando o limite máximo que a gente coloca lá no contrato, do preço global, e que serão aceitos somente aqueles faturamentos previamente aprovados pela contratante por pedido de compra padrão. Então, essa cláusula aqui, ela fala a respeito de faturamento direto. Então, faturamento direto é um item comum nos nossos contratos para evitar a bitributação para o fornecedor passar um preço menor ali do serviço para a gente. Então, normalmente, esse faturamento direto ele ocorre, inclusive, para o nosso cliente, ou às vezes para a GPE mesmo, e aqui a gente diz que somente serão aceitos aqueles faturamentos previamente aprovados. Então, antes de faturar nosso nome, a gente tem que aprovar pelo nosso pedido de compra padrão. Fora isso, não será aceito, né? E no caso de algum faturamento de algum material antecipadamente à execução ali a empregar ele no serviço, a contratada é responsável pelo recebimento, armazenamento e manuseio de todo o material. Então, ali torna-se obrigatório também a emissão da declaração de fiel depositário. Isso aqui é um modelo que a gente tem, que está lá no Academy, que ele é inclusive um anexo do contrato, a gente cita ele no contrato, mas a gente não envia porque ele só é assinado em caso necessário, né, seja necessário. E essa declaração, ela rege a respeito de que o fornecedor, ele fica responsável por aquele material enquanto está na posse dele, mesmo que já tenha sido pago pela gente, né? Então, caso ele suma com o material, tem como a gente cobrar ele, ressarcir esse custo aí. Certo. Aqui sobre equipamentos. Então, a gente fala aqui, tem um item que fala sobre equipamentos e materiais. Então, no item 5.4 aqui na página 9, a gente fala que qual que é a obrigação quanto a equipamentos e materiais. Até a gente fez uma inclusão aqui para deixar mais claro isso, a gente colocou mais coisas aqui, eu e o André. Então, nos próximos contratos aí que vocês fizerem no ClickSign, já vai estar atualizado lá, revisado isso. A gente listou mais itens que normalmente dão problema. Então, é obrigação fornecer todas as ferramentas e utensílios sem exceção, tais como gambiarras, que são fios, bocais e lâmpadas, baldes, carrinhos, enxadas, réguas, níveis, pás, picaretas, pincéis, rolos, extensores, desempenadeiras, serras, lixadeiras, disco de serra e lixadeira, betoneira, maceira, andaime, plataforma, máquina de solda, eletrodo. Então, foi alguns itens que a gente sabe que às vezes dá discussão ali com o fornecedor, que ele fala, não, mas o disco de lixadeira às vezes quando a gente contrata a mão de obra, o equipamento ele está incluso, e o disco de lixadeira ali é uma parte do equipamento ali, que é responsabilidade do fornecedor. Então a gente incluiu aqui pincel, rolo, então seria coisas ali, ferramentas para que o fornecedor faça aquele serviço que ele está sendo contratado para fazer. Então aqui
Então aqui essa cláusula aqui fala sobre isso. Matheus, Oi. chegou a alterar aquele item que estava meio divergente lá dos equipamentos, que a gente viu no contrato da Score lá? Não, lá foi preenchimento. Foi na hora de preencher. É porque foi manual, aquele lá, preenchimento manual. Exato. Tá. Importante Lá. saber porque a questão do rolo lá da Score lá deu dor de cabeça. Sim. Até a gente colocou bem claro lá que em alguns contratos a gente não tem fornecimento de material, mas a gente colocou que exclui o fornecimento de material, porém equipamentos são de responsabilidade do fornecedor. Boa. Mas tá, isso aí a gente deixou tranquilo lá. Bom, e sobre É bem equipamento, importante deixar aberto mesmo, porque deu um BO. exatamente, a gente até tava parando aqui, ó. Nível, espaço, picaretas. Aí a gente colocou pincéis, rolos, extensores, desempenadeiras, serras. Às vezes, quando a gente contrata serralheria, o pessoal fala que o eletrodo é responsabilidade nossa. Então, é importante aí a gente deixar claro no contrato aí. E também falar para o fornecedor, lembrar de falar para o fornecedor que isso é responsabilidade dele, né? Então, para que ele coloque também no mas, custo por exemplo, dele, que nem isso. hoje a gente teve isso até hoje, porque o fornecedor pediu para eu comprar pincel para ele, daí eu falei, meu, pincel é seu, não é meu. Exato. Aí ele pegou e mandou um print, tipo, do Leandro falando para ele, tipo assim, não, pode deixar, a gente coloca no pincel, a gente compra o pincel para você, não. Então, tipo, foi uma maneira que acho que o Leandro fez de custear o orçamento com ele, colocando os pincéis lá, ele pegou e mandou o print, eu falei, beleza, vai, agora não tem, eu vou ficar discutindo também por causa do pincel, mas às vezes, tipo, se a gente acorda isso também, não dá pra... Como a gente falou lá no início, exatamente, o que precisa é a gente passar o contrato com o fornecedor e deixar claro que esses itens são dele. É complicado também, depois que a gente fala para ele que a gente vai fornecer, mesmo ele assinando um contrato, claro, o contrato é superior a isso tudo, mas meio que não é moral, né, e ético a gente depois falar para o fornecedor. A gente não está aqui para enganar ninguém, então a gente quer justamente o contrário. A gente quer deixar tudo às claras para que não tenha discussão posterior, né? E aí gera todo um atrito e tudo mais. Alguém quer falar? Sou eu, Mati. Pode falar. Essa ideia do que o Ayrton deu, essa parte assim, de suma importância para esse tipo de item. Porque o que? Isso implica totalmente na composição do fornecedor. Se porventura lá na frente o cara fala que não viu, o que eu fazia, né? Diante disso, que essa carta convite aí é de suma importância, porque fica validado e documentado que o cara foi vistoriar. Um exemplo que nem pá, enxada, até andaime, transporte vertical, somente para as equipes de civil e ar-condicionado, que os transportes e a logística são maiores, né, por causa dos insumos, equipamentos, isso é de suma importância, porque às vezes isso implica no preço final do cara, e lá na reta final, quando se depara com a atividade, vem querer exigir adicional. Então, Não, é importante isso aí, porque assim, a gente não tem equipe própria, então qualquer item que esteja fora do contrato do fornecedor, a gente vai ter que contratar alguém para fazer aquilo. Então, além de ter custo, vai ter todo um processo de contratação. Então é importante que isso aí esteja amarrado para a gente evitar que tenham coisas voando ali no escopo, né? Então, no contrato rege isso, e é fundamental que a gente também deixe isso evidenciado aí na hora de contratar o fornecedor. Bom, um exemplo que eu tive, que eu fiz muita obra no TIM, só aproveitando, a TIM fazia essa carta convite, fazia tipo um portfólio com todos os acessos, com todos os transportes, a logística disso, para a gente poder estar orçando e equalizar com os outros concorrentes, né? Eu não sei se teremos tempo hábil, dependendo da obra, de fazer uma carta convite dessa maneira, não sei se o Ayrton usa dessa maneira, que às vezes o fornecedor não consegue ir em reuniões, né, no mesmo prazo, dependendo da velocidade, mas tendo isso em mão e documento, isso seria de suma importância para evitar esse tipo de transtorno à frente. Até o exemplo que eu dei da carta convite do Ayrton, né, nem é tanto só a questão da carta convite, mas além de o conteúdo da carta convite listar ali
escopo, tudo mais, as obrigações do fornecedor, na hora que ele chama o fornecedor na obra para mostrar a obra e falar, é claro que estou citando o exemplo do Ayrton, mas imagino que a maioria do pessoal aqui também faça, mas o que eu vi foi deixar claro quais são as obrigações dele, e é isso que a gente precisa, deixar claro quais são as obrigações do fornecedor antes de ser contratado, para que depois não tenha, a gente diminua aquela questão, mas não é meu escopo, mas não me falaram isso, então tá aqui, tá no contrato, e eu te falei antes de te contratar, então a ideia é essa, minimizar os itens. Tanto é que um item que sempre dá problema é adicional contratual. Então, aqui, dando sequência, a gente tem na página 3 lá um item que fala que a tabela de preços unitários relaciona os preços unitários de material para que na hipótese posterior do projeto, na hipótese de alterações posteriores do projeto, a pedido da contratante, que impliquem aumento da quantidade, a gente possa apurar os custos. Então, o que é isso? Por isso que é fundamental também a gente ter uma proposta do fornecedor que cite lá os preços unitários, para que depois a gente consiga fazer os créditos e débitos, porque a gente sabe que nossos projetos mudam bastante, com o fornecedor sem nenhum problema, porque ali rege que o preço daquele item é isso aqui. Então, se a alvenaria custa 20, eu vou ter que fazer mais 10 metros de alvenaria, eu vou te pagar 200. É isso. Então, aqui tem um item que fala, e essa tabela dos preços unitários é importante que ela seja enviada ali, a proposta do fornecedor venha com isso, que lixa ali os preços unitários de cada item que ele está se propondo a executar. E... o legal é até aproveitar que nem o Ian fez, não sei se o Ian está na reunião, de passar, geralmente, a nossa planilha, né, de saving, porque tem estado os itens, né, preço unitário de mão de obra e preço unitário de material, dependendo da atividade, né? Então, com isso, a gente consegue seguir para o cara lá na frente não falar, mas você não mencionou, a gente segue como modelo, mas aí entra a carta convite para ele ver se precisar de algo a mais, ele colocar nessa lista ou nos estar informando, né? Não sei se entendeu, porque vou dar um exemplo. Dutra, ele não faz planilha, cara, é um exemplo de fornecedor. Então, a gente tem que mandar planilha, tudo mastigado, para o cara poder levantar custo. Aí, depois que fecha, vem falar de algum outro item. Então, tudo isso aí, diante dessa reunião, aproveitar as armas, as munições, para a gente se calçar e se blindar com relação a algum tipo de pleito de adicional, coisa do tipo. Não, com certeza. E até a ideia aqui é que a gente mostrar que no contrato está escrito isso. Então, às vezes o fornecedor fala, não, mas não sabia. Tá no contrato. Então, é só a gente mostrar para ele o contrato antes dele entrar na obra. Então, dando sequência aqui, até para a gente continuar aqui e não perder o tempo, porque ainda tem mais uns 5 slides aí. Na página 5 ali, ainda sobre adicionais contratuais. A gente fala aqui, no item 1.3, a execução do serviço, além do escopo contratado, que não tenha sido solicitados pelo contratante por escrito, não dará a contratado o direito de pleitear o pagamento de acréscimos, nem qualquer tipo de ressarcimento de execução indevida. Então, o que é isso? Uma vez que a gente não deu o de acordo por escrito para que o fornecedor execute aquele escopo, ele não tem direito de pleitear pagamento de acréscimo. Então, é importante ali a gente... o fornecedor, ele tá alinhado com isso, para que, muitas das vezes, assim como a gente não deve executar adicionais contratuais antes do de acordo com o cliente, o fornecedor também não. Então, a gente não tem nenhuma obrigação de ressarcir execução indevida que a gente não deu de acordo para o fornecedor executar. Então, fica assegurado ali a contratante o direito de solicitar que sejam feitos ou que sejam conservados serviços executados que não tenham sido contratados, não importando a sua aceitação quanto prova de solicitação ou contratação da execução. Então, se o fornecedor, por um acaso, da cabeça dele lá, foi lá e fez mais serviço porque ele achou que deveria fazer, e depois vem com uma lista de adicionais e a gente não aceita, ele não pode ir lá e desfazer aquele serviço que ele fez, porque ele já fez aquele serviço, mas isso também não exime que a gente
por aceitar aquele serviço e falar que está ok, tem obrigação de pagar e aquilo ali não é prova de que a gente contratou aquela execução. Certo. Aqui no próximo item, fala que qualquer serviço extracontratual deve ser executado se e somente se estiver com aprovação formal quanto à legitimidade, prazo e custos. Então, a contratante não reconhecerá nenhum pleito de serviço extracontratual que seja executado sem devida análise e aprovação, entende-se que todo serviço executado está incluso no escopo contratado ou foi previamente formalmente aprovado como serviço extracontratual. Então, é exatamente isso. Ô, Matheus, Oi. e no caso que a gente executa aditivo aí sem aprovação do cliente? Não, então, é exatamente isso. A gente não deve executar aditivos sem aprovação do cliente. E da mesma forma, o fornecedor não deve executar um serviço sem a nossa aprovação. No caso do sonda aí, por exemplo, que teve adicional de alvenaria lá, que fez um pouco a mais, um pouco a menos, nesses casos aí. Como assim? No sonda, por exemplo, o cliente pediu para fazer uma parede a mais e tal, aí entrou o crédito e débito agora. Não, exatamente, mas a gente tinha também paredes que a gente deixou de executar. Da mesma forma, o nosso contrato é parecido com os contratos dos nossos clientes. Então, a gente tem lá que as quantidades lá estão definidas numa tabela de preço unitário, que é a planilha da nossa EAP com o cliente, e lá se a gente executar menos alvenaria num lugar e executar mais alvenaria no outro, a gente tem ali, faz parte do contrato, né? É mais ou menos isso. Agora, a questão é a gente executar, por exemplo, tem lá 1.000 metros de alvenaria, a gente executar 5.000 metros e depois vir cobrar aqueles 4.000 do cliente. Não. A gente deve, assim como os nossos fornecedores, cobrar primeiro para depois executar. Então, uma vez que deu de acordo, aí sim você executa. Da mesma forma, aí é para os nossos fornecedores. Certo? Bom, aí, exato, na página 10 fala que a contratada não poderá pleitear acréscimo de preço sob alegação de falhas, interferências ou omissões de qualquer parte do projeto, entendendo-se, portanto, previsto no preço global do contrato os custos, serviços e das modificações que forem necessárias à boa execução do serviço. Então, por exemplo, tá lá a gente contrata, exemplo do som, da Score, para fazer a alvenaria do muro. Aí depois ele vem com um custo lá para fazer grautes e vergas. Não, o muro, para fazer um muro daquela altura, tem que fazer graute e verga. Ah, mas não estava exatamente explícito no projeto, mas é um item que tem que estar previsto no preço global do serviço para que o muro fique de pé. Então, é basicamente isso que esse item diz aqui. E no próximo item aqui, a gente fala que qualquer serviço extracontratual deve ser executado mais uma vez, se somente se tiver com os custos do escopo previamente formalizado, autorizado pela contratante. Então tem mais de um lugar que fala isso, desconsiderado qualquer pleito ou cobrança extracontratual executado sem formalização. E aí, de novo, que a contratada atesta e verificou os projetos, está de acordo com os quantitativos lá que ele passou, tanto que a gente passou quanto que eles passaram, e é suficiente para a execução do escopo. Então, amarra ali de novo o fornecedor nas quantidades e nos projetos ali que a gente tem. E dos adicionais aqui, são esses os itens ali que a gente pegou como mais relevantes ali que estão no nosso contrato. Se vocês tiverem mais algum ponto a colocar aí, eu vou passar para o próximo. Que é retenção... Paulo levantou a mão aí. Eu não vi. Desculpa. Eu não estou vendo. Não levantei, não. Ah, então, segue. Já estava levantado. Então. Retenções contratuais. Aqui tem um item que também é um item que gera bastante discussão. Então, a gente tem como padrão, a nossa regra aqui é retenção de 5% sobre o valor bruto de cada medição gerada a título de caução e garantia. Então, esses 5% de cada medição, então é importante que não é o 5% lá no final, é 5% de cada medição. Então, se o cara executou 10% da obra, a gente vai reter 0,5% da obra ali, que é o 5% daquela medição,
a cada medição. Então, ele sempre vai receber um pouco menos do que ele executou, que é a parcela de garantia ali, que só será liberada em caso de... Aí tem vários itens. Alguém levantou a mão? Eu levantei. Diga. Esse 5% não seria em cima do valor global do contrato? Exatamente. É porque o que eu estou querendo dizer vai dar 5% do valor global, mas eu digo assim, em cada medição eu tenho que abater 5%. Porque senão eu vou liberando 100%, 100% de cada medição, e lá no final, por exemplo, o fornecedor vai embora, eu não tenho mais os 5% daquele... Entende que quando a gente faz uma medição, a gente mede tudo que o fornecedor executou naquele período de tempo ali, né? Então, se ele abandona naquilo lá, eu não tenho 5% de garantia daquele item que eu já medi para ele. Então, é bastante importante a gente sempre abater, assim como o cliente faz nas nossas medições. Se a gente mediu lá 100 mil, ele vai abater 5% daquele 100 mil lá, vai reter 5 mil e vai pagar só 95 para a gente. É porque hoje a gente faz essa retenção em cima do contrato todo, porque a gente também tem pedido de material que solta pelos suprimentos e tem medição que faz pela obra. A gente faz em cima do contrato todo. Correto. Então, exatamente, quando tem material, meio que o material, ele deve ser descontado ali daquela medição que a gente está fazendo para ele, entendeu? É basicamente isso, não sei se foi claro. Realmente, tem contrato que tem mais material do que medição, e acaba não fazendo essa retenção em cima dos 5%, por isso que a gente faz tudo em cima do contrato. E a gente sempre vai deixando esse saldo. Exatamente. Mais alguém levantou a mão? Ana, mas é que acontece no dia a dia, por exemplo, quando eu estava na obra, o que eu ia fazendo? Eu fazia medição do fornecedor naquela planilhinha nossa auxiliar, para depois transferir para o ciente. Então, o que eu fazia? Na própria medição do cara, quando tinha, às vezes, faturamento direto, isso quando há algum contrato que você acabou de pegar do começo, enfim, eu colocava já o valor do material, a medição da mão de obra, e do total eu descontava 5%. O cara queria me matar? O cara queria me matar. Mas a medição dá mais baixa? Tá no dá contrato. mais baixa. Mas pelo menos você não mata o cara no final da obra, sabe? Porque senão ele recebe tudo antes e aí chega no final e não tem dinheiro para executar o resto. Também tem esse ponto aí. Oi? O que você acha da gente fazer um pedido de retenção contratual? O que você acha? O que você acha da gente fazer um pedido de retenção contratual? Que aí já fica provisionado esse saldo no início do contrato. É uma boa. É uma boa também. Pode ser feito. Não vejo problema. A gente pode fazer. Então o André deu um joinha ali. Falou que concorda também. Então vamos seguir. Então já faz Podemos já sair com esse... Já sai dessa reunião aqui tudo aí. Que 5% é pedido de retenção técnica que vai ser descontado nos contratos. Pode ser. Até para a gente lembrar de ter essa retenção ali, fica travado e o saldo do contrato dele fica menor ali para a gente ir controlando. Beleza. Realmente, Fechou. essa parte de contrato aí, de retenção, o que eu faço? Aí é de cada um, que nem a Camila deu o exemplo dela, eu tenho o costume de fazer o quê? Eu sempre retenho em cima do percentual de mão de obra do pessoal. Então já... É global, viu? Não, eu sei. O valor global, a gente vai, vamos supor, 100 mil reais. Vai ter 5% de 100 mil. Só que todo o contrato, somente quando tem faturamento direto de material, o material tem que ser empregado na obra, correto? Exato. Então, o que a gente segura? Mão de obra. Então, aí vai... Não sei se é necessário fazer uma metodologia, uma discriminação para seguir um padrão, mas o controle que eu passo é dessa maneira. Então, todos que entram já sabem que, vamos supor que daquele contrato ele tem 40 mil. 40 mil, ele sabe que os 5% vai estar dentro daqueles 40 mil retidos. Entendeu? Porque o material tem que ser empregado. Mais alguém levantou a mão aí? Foi eu, Matheus. Beleza? Pode falar aí, Art. Opa, beleza. Tirou uma dúvida. Por que a gente faz a retenção de material? É dúvida mesmo. É que normalmente os clientes também fazem da gente, então como a gente tem que reter 5% do contrato global, quando está incluso o material, a gente faz também retenção sobre o material. Ah, entendi.
Então, se o contrato é 100 mil, a gente vai ter que reter 5 mil no final. E se é material ou não, meio que não entra. Normalmente, a maioria dos nossos clientes também retém dessa forma. Então, é mais por isso assim também. Entendi. Entendeu? Então, senão, tipo, a gente paga pro fornecedor e não recebe do cliente. Aí a gente fica negativo. O cliente desconta da gente a retenção do valor global, a gente não desconta o material do cara, a gente tá pagando um negócio que a gente não tá recebendo. Entendi. É por conta do fluxo, né? Eu estava até imaginando que era por conta de serviço, não tá bem executado, alguma coisa, por isso Também. que era essa garantia. Por isso que eu estava com dúvida. Até também entra esse ponto, porque, por exemplo, o fornecedor, uma vez que a responsabilidade do material é dele, se ele fornece um material de qualidade inferior, ele vai ter que repor caso dê algum problema. Então, esse 5% ali também é a garantia ali do material que ele está fornecendo. Tá, não, certo? beleza. Beleza. Boa. Então, aqui, a gente rege alguns dos itens aqui que são necessários para liberar essa retenção ali. Então, primeiro, entrega de toda a documentação referente ao último mês de execução de obra. Então, mensalmente, os fornecedores têm que entregar a documentação ali trabalhista, etc., que é GFIP e tudo mais ali que os suprimentos pede, e a gente só consegue liberar essa medição ali dos últimos 5% ali com a entrega de toda essa documentação da obra, a entrega da carta de quitação de todos os fornecedores que houve faturamento direto abatido nesse instrumento de contrato. Então, caso tenha algum fornecedor que realmente tenha fornecido via faturamento direto ali e abatido do contrato, então, que quitou ali aquilo, o termo de recebimento definitivo assinado pelo cliente final da contratante. Então, a gente precisa ter o TRD ali do cliente para poder liberar a medição. E o termo de recebimento definitivo desse contrato assinado. Então, a gente tem lá o nosso termo de recebimento definitivo, que a gente envia junto com o termo de garantia. Então, uma vez que ele está assinado, 180 dias depois, a gente tem o prazo mínimo de 180 dias após a emissão desses dois termos aqui para liberar a retenção contratual para o fornecedor. E tem também aqui um certificado de não avarias ou pleito de fornecedores de equipamentos que tiveram faturamento direto nesse contrato. Então, ali, caso tenha alguma avaria ou pleito de fornecedor de equipamentos, ali a gente não liberaria essa retenção ali de 5%. Bom, aí acho que meio que fez um apanhado aí, e aí um dos pontos que a gente queria dizer é que para a utilização dessas cláusulas estabelecidas no contrato, é necessário sempre comunicação formal via e-mail, no endereço de e-mail que consta no contrato e também notificação extrajudicial em algum caso. Então, sempre que a gente for comunicar ali com o fornecedor, é de fundamental importância que a gente comunique com o e-mail que está no contato ali do fornecedor. Então, quando a gente envia lá o contrato, a gente envia via um e-mail. Mesmo que depois tenha algum outro e-mail que a gente comunique também, é importante que a gente sempre inclua ali na lista dos e-mails esse e-mail ali que consta no contrato, que aí é um item a mais ali para a gente ficar calçado, né? Então, é importante também comprovação formal ali em e-mail, ata de reunião assinada, em caso de descumprimento de prazo ou qualidade de execução de serviço. Então, sempre que a gente for conversar, enfim, cobrar um fornecedor qualidade, prazo e também algum outro item relacionado à obra, que seja feito por e-mail ou ata de reunião, assinado. Então, pegar a assinatura do fornecedor e também falta de documentação fiscal ou de segurança, que às vezes a gente tem algum problema, a gente sempre enviar por e-mail ali para o fornecedor, que isso serve como documento e embasamento para qualquer outro pleito ali que possa ter, ou algum problema jurídico que possa vir a ocorrer. Alguém levantou a mão? Eu tenho uma dúvida aqui. Diga. A gente vê muito aqui nos suprimentos, às vezes o pessoal pedindo para descontar só com o e-mail.
isso é válido ou precisa da notificação extrajudicial? Isso é bem importante, porque às vezes a gente recebe um e-mail e fala, ó, eu avisei o fornecedor, ele aqui não respondeu, mas não tem um documento Word de notificação extrajudicial com as cláusulas do contrato. Então, até a gente tem, assim, uma vez que o fornecedor, assim, até um entendimento meu, a gente pode até ver isso aí também com o Dr. Rogério, mas a gente tem um documento aqui, que é o contrato, que ele rege sobre a questão de descontos, né? Até eu tenho que lembrar qual das cláusulas aqui, mas que fala que a gente pode executar por terceiros em caso não tenha perfeito status, e fala a respeito de avarias. Era aquela última, né? Cadê? Equipamentos, gestão de materiais. Acho que eu até esqueci de pegar, mas tem uma cláusula lá que fala sobre avaria também. Mas eu entendo eu que, mesmo sem o ok ali, a gente poderia descontar embasado no contrato. Porém, entretanto, todavia... Não, eu acho que não, até por uma discussão, mas um dia venceu ela. Você manda um e-mail para o fornecedor, ele tem que dar o de acordo. Se ele não der o de acordo e ficar omisso, não falar nada, aí você manda a notificação extrajudicial com as cláusulas contratuais, ativando elas. E aí, com a notificação enviada, tanto faz que ela está respondendo ou não, já está indo para o contrato. Então, primeiro você manda um e-mail para tentar fazer com que ele deu de acordo. Às vezes o cara não dá o de acordo, finge que não leu o e-mail e sumiu. Aí você tem que fazer a notificação extrajudicial para mandar documentado que você está utilizando uma cláusula do contrato e vai descontar ele querendo ou não, que já é contrato. Então, assim, tem que ter o de acordo por e-mail, não tendo. A gente também não assumir um custo que a gente acha que não é nosso. Manda a notificação extrajudicial, copia o cara, copia suprimentos, e aí faz o desconto via notificação. A gente combinou também de fazer aquele documento lá no início do contrato, né? Sim, tá pendente aqui na minha lista de pendências, que é o documento a respeito de equipamentos locados e descontados do contrato, certo? Isso mesmo. Boa. Que também vai ajudar. Tá aqui, não esqueci. Alguém mais levantou a mão? Eu vi vários... É legal o ponto de vista seu e do André. Acho que o André é até mais velho, mas a gente tá com o Dr. Rogério aí, se ele pudesse dar uma luz aí pra nós. Ele tá por aí. Ô, doutor Rogério. Boa noite, todos, tudo bem? Doutor já tá desde o início, Matheus, porra. Eu não tô enxergando, eu tô apresentando. Doutor, tá vendo? Faz tempo. Tudo bom, doutores? Bem-vindo aí. Tudo bem. Bom, com relação a essa questão pontual que vocês colocaram agora de avarias, notificação por e-mail, notificação extrajudicial, né? O ideal realmente é sempre que se tenha o retorno do cliente com a concordância, né? Mas tanto o e-mail como a notificação extrajudicial, elas já, de uma certa forma, elas têm a mesma validade, tá? O importante é como no contrato vai estar previsto também, se as notificações são apenas por extrajudicial via correio, ou se também pode ser via e-mail, qual o endereço de e-mail, quem que é o responsável. Nós temos hoje vários instrumentos de assinatura eletrônica, que são possíveis, então não há necessidade da assinatura física formal, né? Pode ser a eletrônica. O importante é que seja endereçado ao responsável que consta no contrato, no endereço que consta no contrato, no e-mail que consta no contrato. E sempre especificando da melhor forma possível, com mais detalhamento possível, o porquê daquele desconto, o porquê do atraso. Então, é exatamente lembrar que lá na frente, caso tenha algum problema, outras pessoas que não participaram do processo e não conhecem de todos os detalhes, precisam ter conhecimento e embasamento para poder dar seguimento. Então, não adianta depois deixar algo no verbal, no combinado, realmente não foi formalizado, porque lá na frente depois ninguém vai saber realmente como é que ficou, exatamente os detalhes, vai ficar a dúvida. Então, desde que se faça a formalização, ela já serve. O importante, é lógico, mandou um e-mail, o fornecedor não responde, mas ele ainda está na obra, antes dele começar ali, não, você precisa me responder esse e-mail, né? Porque não tem como não deixar um parceiro continuar seguindo sem que ele dê uma
formalização, inclusive até, olha, se você não me responder o e-mail, eu vou fazer o desconto automático, né? Mas aí insistir com o e-mail, né? Lógico, se precisar, não deixar parado a questão, quer dizer, não, ele insiste em não responder, ele está realmente se fazendo de morto. Ok, nós enviamos e-mail, vamos então enviar que seja uma notificação até via telegrama que vai chegar no mesmo dia, né, para que fique reforçado. O importante é não deixar realmente a questão esquecida, deixá-la em aberto, né? Eu entendo até que muitas vezes tem a correria do dia a dia, da obra, mas o importante realmente é não deixá-la em aberto. Desde que a gente consiga seguir essas premissas da formalidade das comunicações, seja ela por conta de avaria, por conta de atraso de obras, nós não vamos, dificilmente a gente vai ter problema lá na frente. Tá? Em resumo, essa é a questão. Tá? Aí o Matheus continua, aí depois que terminar eu dou uma repassada só numa outra questão que é muito importante, que você citou da documentação trabalhista, tá bom? Claro, claro. Acho que o Ayrton e o Guilherme também levantaram a mão aí. Eu não sei quem. Deixa eu ver a fila aqui. Você levantou primeiro. Guilherme. Guilherme, diga. A minha dúvida é, se o fornecedor não quiser responder o e-mail, eu posso colocar aqui se ele não responder até dia tal, está automaticamente aprovado o desconto ou tal coisa, assim, ó, se não aprovar até dia 5, a partir do dia 6 já está valendo desconto se não houver manifestação. Isso daí vale juridicamente? Guilherme, vale, mas como eu disse, é importante que no contrato esteja especificado de que as comunicações podem ser feitas via e-mail, através do e-mail tal, e que o envio, a comprovação do envio, é válido como prova do recebimento. Né? Lógico que numa prova digital, ela é um pouco mais complexa para ser feita, mas nós temos instrumentos, por exemplo, de quando ao envio do e-mail, você ter a resposta de que ele foi lido, de que ele foi recebido, né? Então, a GPE procurar realmente reforçar essa questão da segurança digital para que tenha validade, que você enviou um e-mail, né? E aí sim, você pode complementar nele sim, olha, enviei o e-mail, está aqui a prova, através do hash do login que ele recebeu, que foi enviado esse e-mail, que chegou na caixa postal dele, né? E está lá escrito, se ele não responder formalmente, será dado automaticamente como recebido e aceito aquele desconto. Tá certo, obrigado. Imagina. O Ayrton também levantou a mão aí, Ayrton. Não, a minha é rapidinho. Eu só queria ver se tem alguma quantidade de notificação que a gente precisa mandar para fornecedor, porque até pela velocidade, né? Pela velocidade das obras, quanto mais notificações a gente precisar mandar, pior vai ser para o prazo da obra. Ayrton, é um ponto a ser bem equilibrado realmente. Tá? Mas é importante as formalizações dos problemas ocorridos na obra, caso tenham. Então, com atrasos, com má execução do serviço, com avarias, essas questões elas têm que ser notificadas. Então, você pode fazer por e-mail, você pode fazer através do livro de obras. O importante é que o responsável pelo contrato do cliente, ele também tem a ciência disso, ele também deu a ciência de que ele tomou daquela notificação. Aí é uma questão também de administrativa, né? Por exemplo, você está na obra, você não vai ter tempo de parar realmente o que você está fazendo, o acompanhamento, para fazer uma notificação. Mas talvez você possa mandar uma mensagem para outra pessoa da equipe, do administrativo, indicando qual o problema que você tem na obra, né, para que ele prepare já uma notificação para que seja encaminhada ao fornecedor. Tá? Não, sim, mas uma notificação, por exemplo, é o suficiente, conforme até o Guilherme deu exemplo, eu colocando com prazo, com tudo, ou eu preciso mandar 3, 4 notificações? Não, uma é suficiente. A questão que nós vamos ter é o seguinte, elas são sucessivas também. Então, você tem uma primeira notificação, onde você concede um prazo de acordo com o contrato, para que ele corrija aquele problema. Né? Caso ele não corrija aquele problema, nós vamos ter que fazer uma segunda notificação, para que ele seja excluído da obra, o contrato seja rescindido, né, ou alguma outra providência. Então, na verdade, o que nós temos que tomar cuidado, você não precisa mandar 10 vezes para o mesmo assunto. Olha, eu te mandei no dia tal, te mandei no dia tal, te mandei no...
O que você pode fazer nessa situação, se for interessante e se for possível, é assim, olha, você tem 10 dias para poder corrigir esse erro. Chegou no terceiro dia, você vê que ele não se mexeu. Aí você pode mandar novamente, falar, olha, lembrando que dia tal, você tem que, até dia tal, você tem que corrigir esse problema. Né? Mas aí seria mais para reforçar, né, a comunicação. Tá? Até para que vocês já possam ir se adiantando, falar, olha, eu já estou tendo um problema com esse fornecedor, eu já notifiquei para que ele corrija o problema, dei um prazo, já se passou tantos dias, ele não se mexeu. Né? Então, vamos começar já a preparar nosso plano B aqui, que se ele não chegar até dia tal, a gente vai ter que ingressar com uma equipe terceira, alguma outra forma, para que a gente possa corrigir esse problema. Tá? Então, eu acho que, não sei se ficou bem claro. Não, ficou sim. Doutor Rogério, Tá bom. uma dúvida. Geralmente, quando a gente manda notificação, a gente já tentou falar com o fornecedor, já fez data de reunião, já mandou um e-mail, e mesmo assim não atendeu. Então, a notificação já é a última alternativa. Quando manda notificação, geralmente já tem um plano B engatilhado. Então, o que a gente faz geralmente? Coloca na própria notificação as cláusulas do contrato que a gente está ativando e dá um prazo para ele. Se você não atender esse item até tal data, a gente automaticamente, no dia seguinte, está colocando outra empresa e vai descontar do seu contrato. E aí já manda para ele, porque assim, quando foi a notificação, já tentou falar na obra, tentou fazer ata, tentou fazer e-mail, tentou todos os jeitos, não deu. Uma notificação só, dando prazo para o cara responder e se posicionar em 2, 3 horas, já falando que se ele não se posicionar, a gente já vai seguir o contrato, também já é válido, né? Já tem um respaldo jurídico já, né? Se der um problema na frente, já tem lá, além dos e-mails das atas de reunião, já tem um documento falando para o cara, ele não respondeu, não se posicionou, e a GP tem que cumprir o contrato com o cliente, já botou outra empresa e já fez o serviço, por exemplo. André, sim, mas a questão é o seguinte, exatamente como eu estava colocando. Independente do nome que você usa, e-mail, ata, notificação extrajudicial, o importante é que lá esteja especificado qual é a infração contratual que ele está cometendo, qual que é o prazo que ele tem para fazer, né? E esse controle de que ele foi realmente advertido, que ele foi notificado, que ele foi cientificado disso. Tá? Porque se você chega, não tem essa formalização, e depois de todas as tentativas de conversa, como eu entendi, ele não cumpriu com o prazo dele, aí sim você vai querer formalizar e mandar notificação pedindo para que ele faça num prazo onde o contrato prevê um outro prazo, ele pode depois alegar que você não concedeu a ele o prazo correto. Então, o que nós temos que tomar cuidado é com o prazo que consta em contrato para que ele corrija, né? E que essas formalidades estejam feitas, seja ela através de ata, através de e-mail, ou um documento escrito notificação extrajudicial. O importante são as formalidades de que ele foi notificado para corrigir aquele problema e qual o prazo que ele tinha. Legal, entendi. Beleza. Mais alguém aí? Acho que da minha parte aqui era só a gente, para finalizar aí, mais uma vez reforçar que é importante que antes da contratação a gente passe esses pontos relevantes junto ao fornecedor para que ele tenha ciência deles e também não precise depois a gente entrar nesse embate, né? Uma vez que a gente evita lá no início contestações e etc., a gente amar e até não tem que entrar nesse embate. Então, mais uma vez a gente reforça aqui que antes da contratação a gente tem que passar esses pontos aqui que a gente levantou como relevantes, estão presentes no nosso contrato, se dão para a gente um embasamento aí para até realizar cobranças, mas que a gente não deseja utilizar. Mas é isso aqui da minha parte. Acho que o Elias levantou. Ô, Matheus, eu acho que só essa parte que o doutor comentou, que é de extrema relevância, a parte da comunicação via e-mail. Eu não sei se tem essa cláusula, se tem algum adendo no contrato disso, hein? Eu não me recordo. Tem sim. Olhando, tem sim. Mas essa última alteração que vocês fizeram, certo? Não, já tinha. Os dados da empresa lá, tem contrato, o nome da pessoa e e-mail oficial de comunicação. Aí tem o e-mail do cara lá. Então você manda notificação e os e-mails em cima daquele e-mail que está no contrato, que é a comunicação por e-mail. Tem lá nos dados da empresa. Mas eu falo assim, em questão da cláusula, colocar na cláusula contratual, em qualquer tipo de atraso, vai ser notificado via e-mail. A gente não tem esse dizer no contrato, entendeu? Acho que seria relevante a gente fazer uma pequena alteraçãozinha aí.
Eu acho que não tem. Essa parte eu sei que tem, André. Essa parte tá Não, filé. a gente Beleza, põe. valeu. Juro que é a Mas, de qualquer última forma, dúvida. Oi, desculpa, pode falar, Camila. Eu tô com um problema, assim, eu tenho um fornecedor que tem que entrar na obra do Sonda, ele é de marcenaria, ele é até acho que do Sul. E ele já veio, já fez a medição das portas e tudo mais, mas ele ainda não entrou efetivamente. Há um mês eu passei para ele que a data de entrada é dia 30. Venho perguntando, tenho isso por e-mail, tal, tudo, e venho perguntando direto se ele vai entrar dia 30, ele não me retorna. É bom eu já mandar uma notificação prévia antes do dia 30, ou dia 30 eu mando uma notificação? Não estamos ainda no gargalo, tá? Mas, assim, é uma coisa, é aquela questão do problema antes dele realmente acontecer, entendeu? O ideal, então, Camila, reforçando, você tem o prazo até o dia 30, mas como ele não deu uma resposta, e já foi enviado por e-mail e ele não responde, eventualmente mandar um telegrama, né, com cópia e aviso de recebimento. O telegrama é uma comunicação que ela é rápida, ela chega no mesmo dia, então em algumas situações que exijam um pouco mais de pressa, ela pode ser relevante. Tá? Eu acho que é um ponto que vocês podem avaliar, né? Se não, e já lembrando, quer dizer, se o fornecedor já não dá resposta que ele vai iniciar no dia 30, não atende o telefonema, não dá e-mail, né? É verificar até se não é o caso, se for possível até, de uma segunda opção e nem começar o contrato com ele, né? Nesse caso não dá, porque é de marcenaria, ele já, a parte de madeira e tudo mais, tem faturamento e tudo mais. E ele já veio medir, é gente do Sonda, mas eu tô achando que talvez a data de entrada ele não consiga cumprir. Aí seria uma forma da gente se respaldar e conseguir colocar uma pressão neles. Então sim, Camila. Então é bom que se faça de alguma outra forma. Acredito que você tenha ligado para ele atendeu, pelo menos, quando fez a ligação. Atende, fiz até um grupo com eles respondem o bom dia toda vez. Só falta responder o ok, entramos dia 30. Entendi. Ele responde o bom dia, mas ele não responde que dia 30 ele vai cumprir, ele vai conseguir entrar. Vou ter que tentar acionar o outro sócio para ver se dá certo. Mas aí eu vou tentar por esse caminho, senão talvez a parte da notificação para eles darem atenção de que é importante responder. Que a gente não está falando com uma parede. É isso mesmo, é por aí mesmo. Tá. Só antes, Ayrton, você levantou a mão, Elias, realmente não tem um item explícito falando que o e-mail é forma de comunicação, mas tem um e-mail do fornecedor que, quando a gente lista o e-mail do fornecedor, fala e-mail de comunicação formal, mas eu acho que é válido total o seu comentário aí para a gente incluir aqui uma cláusula no nosso contrato padrão, até já tinha anotado aqui, para que a gente valide aí que o e-mail que consta no contrato é uma forma de comunicação padrão aí formal. Exatamente, que ela é válida e a comprovação do envio para o e-mail, né, é considerado como prova de comunicação. Show. Tá? Não, vamos incluir aqui no padrão nosso, sim. Até porque ele assina pelo e-mail do contrato, né? Então, exato, quer dizer que ele utiliza aquele e-mail para fins profissionais, né? O importante aí, Matheus, é verificar junto ao suporte de TI como conseguir a comprovação do envio, do recebimento na caixa postal. Tá? Eu sei que na própria configuração dos e-mails é possível, mas se tiver alguma outra forma mais forte, alguma questão lá que venha com as propriedades, mas aí o pessoal TI vai saber explicar melhor, muito melhor com o senhor. Não, tranquilo, a gente pergunta, pessoal. O Ayrton levantou a mão aí. É uma dúvida. Nesse caso, que o empreiteiro demora para voltar, retornar, entrar na obra, essa notificação a gente pode também colocar a cláusula de multa por atraso? Porque ele está atrasando o retorno na obra e isso pode prejudicar o prazo final da obra, né? Ou só o prazo final que conta? Pode e deve. Exatamente, essa que é importante, Ayrton. Exatamente não deixar chegar no último dia para notificá-lo que ele atrasou. Então, verificando que
o modo de agir daquele fornecedor, né? Ele vai atrasar, ele pode atrasar a obra, existe essa possibilidade real, ele não está cumprindo os prazos, que ele atrasa outros fornecedores a fazerem a parte deles, então que pode acabar impactando, você já faça a notificação de que tem sido observado que ele não tem cumprido corretamente o contrato, né? Existe o risco de não cumprimento do prazo. Tá? Então você já vai dando para ele aquela história do gato subir no telhado. Tá? Então sim, tá? Você já deve notificá-lo de que ele está, de fato, com o prazo dele em andamento, que ele tem faltado na obra, que ele está causando impacto em outros contratos também, atrasando outros contratos. Então deve ser feito sim. Não entendi. Exato, até o prazo de Inclusive, obra a gente explicita lá no contrato, então a gente está embasado ali. E também é bom a gente até formalizar ali nas primeiras reuniões ali, em ata, os cronogramas que a gente vai fazendo com o fornecedor, né? A gente sempre tem o nosso cronograma ali, as datas de entregas intermediárias ali, que eu acho que embasa também mais ainda as nossas cobranças, né? Exatamente. É importante ter toda essa documentação realmente. Vocês, como os profissionais, sabem se é possível ou não, com a equipe que está lá, ser cumprido aquele prazo. Então, ainda que tenha, no último momento, lá se reforce a equipe, se consiga terminar, mas a ideia não é essa. A ideia é que se consiga fazer dentro do prazo com calma e com a equipe que está lá. Então, verificando que alguma coisa não está indo bem, não está indo de acordo, já notificar o fornecedor para que ele providencie o resultado correto. Só para a gente manter o tempo, já que está estourando, para a gente poder encerrar aqui, agradecer a todo mundo, agradecer ao Dr. Rogério que também participou. Acho que em tudo esses treinamentos aí a gente ir melhorando, deixando o Dr. Rogério com menos trabalho aí, cada vez menos. A gente mostrou aí que o contrato é bem forte em relação às coisas que dão problema. Então, ele rege bem o escopo, delimita bem as responsabilidades do fornecedor, rege bem a questão de extracontratual também, que às vezes dá problema, gestão de material, retenção, tem todos os itens lá que ele tem que atender para poder pleitear a liberação de retenção. Como ele é muito grande, nem sempre todo mundo lê, nem sempre todo mundo sabe usar ele, então fica bem evidente ali que ele é bem detalhado, ele protege bastante a gente. Acho que é importante só a gente sempre repassar todos esses itens importantes com o fornecedor, para ele saber onde ele está entrando, o que ele vai ser cobrado, quais são as cláusulas, porque às vezes acontece de o cara assinar na pressa, fechou, tá feliz, depois a gente vai cobrar ele, tá com o contrato assinado, mas assim, enfim, o cara não orçou, o cara não viu, e aí acaba gerando um desgaste. A gente vai colocar essa parte aí do contrato, no contrato da comunicação formal por e-mail, que é válida, que ele recebendo o e-mail lá onde está descrito no contrato já é uma comunicação válida. E acho que é isso, velho. Encerrar, doutor Rogério? Só 2 minutinhos, André. Só queria complementar com essa questão de formalidade. Um problema recorrente que nós temos enfrentado é a falta de formalidade com relação aos terceirizados que estão na obra. Então, os funcionários dos fornecedores. É muito comum, até por questão de custos, eles não terem contrato de trabalho, né, ou estarem com uma informalidade ainda maior ainda, não terem nem empresa. Mas é importante que o responsável pela obra tenha o mínimo de controle de quem está lá e por quem está lá. Então, tenha a cópia dos documentos, exigir do fornecedor o contrato de trabalho ou o contrato de PJ, que não é o ideal, mas que tenha pelo menos algum contrato, identificação, e um controle de quem está naquele dia na obra. Eu sei que tem obras que não precisam da equipe inteira todo dia, às vezes tem lá, mas pelo menos que seja um livro de ponto, alguma coisa, identificando quem é a pessoa e para quem que ele presta serviços, para que a GPE tenha pelo menos algum controle sobre quem trabalhou na obra dela, né, e qual dia e qual horário. Não só uma questão trabalhista, de eventual ação trabalhista, nós temos algum documento, mas também por questões de acidente do trabalho, né? Então, às vezes a pessoa alega alguma coisa envolvendo uma obra da GPE e ele nunca esteve lá, né? Ele esteve um dia, mas às vezes esteve em outro dia, e nós não temos controle nenhum.
Tá? Então, eu peço que vocês comecem a observar essa questão. Não sei se aí o engenheiro, técnico de segurança do trabalho, quem que é o responsável na obra mesmo para verificar isso, mas comecem a prestar atenção realmente de quem está trabalhando, para quem é, ter algum controle, documento de quem é, tá? Período a que período que ele está lá, tá? Então vejam como é que pode ser feito um melhor controle desses documentos e dessas pessoas que estão prestando serviços nas obras. Ô, doutor Gera, até esse ponto é bem importante aí, a gente, aqui do ponto de vista de planejamento do processo, a gente vai pensar em algum item aí também para ajudar o pessoal na obra a controlar isso aí, para a gente, porque a gente tem vários fornecedores e esses fornecedores têm vários funcionários, então normalmente a gente não tem esse contato direto com os funcionários dos fornecedores, mas é extremamente necessário que a gente tenha toda a documentação deles para que eles adentrem as obras, uma vez que a gente se torna também responsável caso tenha algum acidente ou algum problema trabalhista aí, né? Mas bem colocado aí. Bom? Obrigado. Vamos tentar melhorar esse processo também. Tá? Com certeza. Era isso daí, André. Obrigado. Opa. Também agradeço aí a participação de todo mundo. E na próxima aí, tamo junto. Na próxima quarta aí, às 5, a gente vai preparar mais alguma coisinha aí para dar seguimento aí nos nossos agendas de treinamento. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço a todos. Falou, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Falou, tchau, tchau. Valeu, gente. Olha ali.